Olá, amigos. Hoje é dia 23 de setembro de 2018. Para quem não me conhece, meu nome é Gilmar, eu sou professor de filosofia da rede das escolas técnicas do estado de São Paulo, trabalho na ETEC em Osasco. E nós estamos aí a menos de 20 dias das eleições. Tá? E eu queria comentar aqui dois assuntos, basicamente. O primeiro é o que eu estou chamando, não só eu, mas várias pessoas estão chamando de Operação Abafa. Né? E o que é a Operação Abafa? É a tentativa de abafar o álibi que se construiu para que o agressor do Jair Bolsonaro, aquele que tentou matá-lo no ato em Juiz de Fora, conseguisse um álibi. E como é que isso foi feito? No dia do atentado, no dia 6, foi registrado na Câmara dos Deputados, em Brasília, como se ele tivesse visitado a Câmara nesse dia. Ou seja, qual era o objetivo? Ele faz o atentado, consegue fugir no meio da multidão, aquela confusão toda, e se a polícia chegasse a ele por qualquer motivo, haveria um registro na Câmara dos Deputados que ele estava em Brasília naquele dia, portanto não poderia estar em Juiz de Fora. Tá? E como é que se descobriu isso? Se descobriu porque o jornalista do site Antagonista, ele havia conseguido já a informação de que há 2 anos atrás, esse Adélio, né, o agressor, né, aquele que tentou matar o Jair Bolsonaro, já havia estado no Congresso e descobriu que havia um registro do dia 6. Ele fez o pedido de informação para o terceiro secretário da Câmara dos Deputados. Esse secretário fez o pedido dos registros para a Polícia Legislativa, que é uma polícia específica do Congresso Nacional, e se descobriu que havia esse registro no mesmo dia 6. Então, como que é possível alguém que está em Juiz de Fora apresentar um registro de que estava em Brasília no mesmo dia? É impossível, né? E aí essa polícia começou a investigar. E o resultado dessa investigação, pasmem os senhores, foi de que um funcionário, que eles não dizem quem foi, estão preservando o nome desse funcionário, um funcionário no dia fez uma pesquisa sobre o Adélio, porque havia saído na imprensa de que o Adélio tentou matar o Jair Bolsonaro, e por acidente, no meio da pesquisa, cadastrou esse cidadão como se tivesse visitado a Câmara. Não é só um ingênuo acredita nisso, ou uma pessoa de má fé. Né? Então é preciso saber exatamente quem fez esse registro e por que fez esse registro. Tá? Não se trata aí de acidente. Né? Até porque, para você registrar alguém que está visitando a Câmara, e todo mundo que visita a Câmara dos Deputados, que vai lá acessar a parte onde ficam os gabinetes, etc., você precisa apresentar um documento, que esse documento é feito tira-se uma foto do documento. Né? E não aconteceu isso. Então, como é que você registrou acidentalmente? Essa história está muito mal contada, né? Estão tentando abafar esse caso porque cada vez fica mais claro que esse Adélio não era o que se convencionou chamar aí de lobo solitário. Ele não agiu sozinho. O cara não tinha emprego e se sustentava como? Tá? E aí vão aparecendo coisas estranhas que podem ser coincidência. Podem ser coincidência. Claro que sim. Mas a gente nunca sabe. Por quê? Porque as investigações não avançam. Então, a dona da pensão onde esse Adélio estava hospedado em Juiz de Fora, ela morreu. Bom, ela morreu, a gente lamenta, claro. Pode ter sido uma coincidência? Pode. Mas é coincidência demais. Então vejam as coincidências. O registro do Adélio no mesmo dia da tentativa de assassinato ao Jair Bolsonaro foi acidental. A pessoa lá registrou ele sem querer. Não dá para entender isso. E coincidentemente, a dona da pensão onde o Adélio estava hospedado também morreu. Aparentemente ela já estava doente, mas não deixa de ser uma coincidência estranha. Tá certo? Então, a Polícia Federal precisa investigar a fundo. Não, o Adélio não agiu sozinho. Ele não é um lobo solitário. Tá certo?
a coisa está complicada. Mas felizmente, né, para o bem do nosso país, o Bolsonaro está se recuperando satisfatoriamente. Essa semana ele já teve a alta da UTI, então ele foi para um quarto, está se recuperando. Né? É claro que ele sofreu todo esse prejuízo pelo fato de não poder estar na campanha. Né? A família dele, aqui, no caso de São Paulo, né? Para quem é aqui de São Paulo, o Major Olímpio tem se desdobrado, o filho dele tem se desdobrado para poder suprir essa falta, mas a gente sabe que é o Bolsonaro, o catalisador, ele é o símbolo desse movimento de mudança do Brasil. Né? Ele encarna essa mudança pela sua própria trajetória, pela sua postura aí, né, talvez esses últimos 5 anos aí, lá no Congresso Nacional, tá certo? Então é uma perda para a campanha, mas felizmente ele está se recuperando, tá certo? A segunda questão que eu queria abordar aqui, como nós estamos chegando aí no final da campanha, né, a eleição no próximo dia 7 de outubro, então temos aí pouquíssimos dias. Então o que acontece? As coisas estão se afunilando. É esse período aí, desses últimos 15 dias, que as pessoas, né, os cidadãos, os eleitores começam efetivamente a se definir. Né? Então ele fala, bom, agora eu tenho que saber quem é o meu candidato a presidente, quem eu vou votar para deputado, para senador, para governador, etc. Né? E as pesquisas vão começando aí a mostrar esse movimento. Né? A quantidade de votos indecisos ou brancos e nulos tendem a diminuir e os candidatos verdadeiramente viáveis, né, começam também a aparecer. E aqueles candidatos que são secundários, né, ou os nanicos, ou os exóticos, né, esses já começam a sair aí da disputa, porque efetivamente nunca estiveram na disputa. Tá certo? Ainda que nós tenhamos que tomar muito cuidado com pesquisa eleitoral, porque a pesquisa ela é uma fonte importante de manipulação, tá certo? Nós não podemos negar que em todas elas o Jair Bolsonaro aparece na frente. Então, na pior das hipóteses, ele vai estar no segundo turno. Na pior das hipóteses, tá? E aparentemente, né, o poste do Lula, né, o preposto do Lula, né, a sombra, né, porque quem está na frente dessa pesquisa, nessa campanha, na campanha do PT, de verdade, é o Lula, é o criminoso que está preso em Curitiba, né, o seu poste aparentemente começa a se consolidar no segundo lugar. É possível, né, que haja aí um segundo turno entre Jair Bolsonaro, que representa a esperança do nosso país, representa de verdade a mudança, e o poste do Lula, que representa todo o atraso que a esquerda implementou no Brasil, e onde ela assumiu o poder também implementou, vide aí as experiências aí do socialismo, tanto do século XX como do nosso período agora, né? Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, todos esses países aí onde a esquerda assumiu o poder, tá? Guatemala e por aí vai. Então o que acontece? Nós temos que tomar uma decisão, tá? Nós não podemos correr riscos. Então todo mundo, aí, todos os eleitores têm que tomar a seguinte decisão. Nós vamos correr o risco de voltar à esquerda no poder? Ah, não, mas o Bolsonaro vai ganhar no segundo turno, isso é fato. Não sei, porque nós não podemos confiar na urna eletrônica. Tá? O grande empecilho, o grande entrave para a vitória do Bolsonaro não é nem a candidatura aí do poste do Lula, né? São as urnas eletrônicas. Ah, mas ninguém provou que tem fraude na urna eletrônica. Porque não é possível fazer uma audição. Não é possível verificar. Por quê? Porque você não tem base de comparação. Por que é importante ter o voto impresso? Eu não estou dizendo que você tem que acabar com o escrutínio eletrônico da urna eletrônica, né? Porque se ganha tempo, etc. Né?
no mesmo dia, terminando as eleições, você já tem todo o resultado. Com o voto impresso demorava pelo menos 15 dias. Não é isso que eu estou dizendo. Mas você precisa ter um mecanismo de controle. E o mecanismo de controle é o voto impresso. Que, lembrando, o Bolsonaro fez aprovar na Câmara dos Deputados, o governo da Dilma vetou e a Câmara dos Deputados derrubou o veto. E, infelizmente, de maneira autoritária, o Supremo Tribunal Federal negou o cumprimento da lei. Quer dizer, o Supremo se colocou na posição de cumprir a lei e não cumprir a lei. Tá? Então nós temos um problema. Pode ter falha? Pode ter fraude? Pode não ter? Eventualmente pode. Mas nós não temos como conferir, porque eu não tenho como auditar, eu não tenho como comparar. Se a urna eletrônica já estiver viciada em mudar os votos na sua origem, como é que eu vou conferir? Eu não tenho a cédula impressa para checar os números, então é impossível de você avaliar. Tá? A própria presidente do TSE, a Rosa Weber, disse: não, em mais de 20 anos nunca houve nenhuma comprovação de fraude. Claro que não houve, porque você não tem parâmetros para comparar. Como você não tem o voto impresso junto, como que você vai comparar dados eletrônicos que são registrados lá na urna eletrônica, no cartão de memória? Você só poderia comparar se você tivesse uma outra fonte para fazer a contagem e aí sim comparar os números. Com uma única fonte você não tem como comparar. Você não tem como recontar esses votos. Você pode recontar o voto de uma urna eletrônica 1 milhão de vezes. Os votos sempre serão os mesmos, claro, porque eles já estão registrados ali. Tá? Por que isso é importante? Porque agora não é hora de brincadeira. Eu acho que nós temos que resolver essa questão já no primeiro turno. Se você é eleitor do Álvaro Dias, se você é eleitor do Amoedo, se você é eleitor de qualquer outro candidato, né, você sabe, né, que a disputa aqui é de projeto do país, não é disputa de candidato. A disputa aqui é do modelo que a esquerda tem implementado no país, modelo autoritário, onde a economia é altamente controlada pelo Estado, onde o cidadão não tem liberdade de empreender, não tem liberdade de agir, né? Você não tem nem liberdade de se defender. Essa é que é a verdade. E o outro modelo, que é o modelo que está sendo simbolizado pelo Bolsonaro, é o modelo onde o Estado será menor, é o modelo onde você vai garantir que a sociedade de verdade possa garantir o rumo da nação, não o Estado garantir a sociedade, mas a sociedade dar os rumos para a nação. Esse é o modelo que tá simbolizado pela candidatura do Bolsonaro. Qualquer outra coisa aí é secundário. Então, cabe sim tomar uma decisão. Vamos resolver isso no primeiro turno. Vamos colocar uma votação maciça para o Bolsonaro, que qualquer tentativa de fraude não possa ocorrer, porque a sociedade não vai deixar. A única possibilidade de não haver fraude é tentar resolver isso no primeiro turno com uma grande votação do Bolsonaro. Porque você imagine o segundo turno. Pegue todas as pesquisas, o que elas vão fazer? Elas vão dar um empate técnico ali nas pesquisas, e quando chegar numa suposta votação no segundo turno, Bolsonaro e o Haddad, que é o poste do Lula, vão colocar ali o Haddad com uma votação mínima, mas vitoriosa, e você não vai ter como questionar. E aí nós vamos voltar ao velho esquema, onde a justiça não vai funcionar, a Lava Jato vai ser destruída. Porque não vamos ser claro, se o Haddad ganha essa eleição, ele vai fazer um acordo com o Temer, porque o Temer tá com medo, porque ele sabe que quando ele sair da presidência, ele vai perder foro privilegiado. E ele tem um monte de coisa para explicar à justiça. Então qual o acordo que o Temer poderia fazer com o Haddad? O Temer dá o indulto de Natal para o Lula, liberta o Lula, o Haddad garante a liberdade do Temer e no dia seguinte da posse chama o Lula para ser ministro da Casa Civil, ministro de alguma coisa. E aí o Lula ganha o foro privilegiado. É isso que vai acontecer se o Haddad ganha a eleição. É o fim da Lava Jato, que está simbolizando para nós, além de estar agindo efetivamente contra a corrupção, a Lava Jato simboliza para nós uma mudança de paradigma desse país, onde a justiça seja de fato para todos. E não uma justiça para o povo
e uma justiça para os privilegiados, que é isso que nós temos no Brasil hoje. Tá? Então, é o momento da definição, é o momento em que nós temos que saber que país nós queremos. Tá? Ou o modelo do atraso representado pelo Haddad, ou o modelo onde o que prevaleça é a sociedade com seus valores, com suas vontades, que a sociedade possa dirigir o rumo da nação e o Estado garantir essa vontade da sociedade, não o contrário, de o Estado querer controlar os rumos da sociedade. É isso que está em jogo para nós nesse momento. Tá? Eu vou se encerrando por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Um forte abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.